Vamos estudar hoje o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: Meu reino não é deste mundo. Jesus foi levado à presença de Pilatos para julgamento, e Pilatos estava intrigado com Jesus, porque o povo dizia que Jesus tinha vindo de Deus para instalar o reino ali na terra. Era essa história que se ouvia. Na verdade, Jesus estava interessado em instalar o reino no coração das pessoas, o reino de amor, em provocar um desenvolvimento moral à humanidade para que o reino dos céus se instale em nossos corações. Mas Pilatos não entendia assim. Entendia que era o reino na terra. E se fosse um reino lá naquela região, Pilatos teria que ser deposto. Então Pilatos, receoso, logo indagou: Vós sois rei? E Jesus respondeu: Sim, tu o dizes, eu sou rei. Mas meu reino não é aqui. Se meu reino fosse aqui, minhas gentes teriam combatido para eu não cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é aqui. Então Pilatos ficou surpreso e ele continuou. E Jesus continuou dizendo: Eu sou a verdade. Todo aquele que ouve, tem interesse pela verdade, escuta a minha voz. E Pilatos então indagou: E o que é a verdade? Jesus não quis explicar para Pilatos o que era verdade, porque notou que o momento não cabia. Então se calou, ficou quieto. Hoje nós podemos dizer: a verdade não é a minha, a sua, a do outro, que mudam com o passar do tempo. Porque quantos filósofos dizem: cada um tem a sua verdade. Não, não é assim. Isso aí ainda não é verdade. Cada um tem o seu ponto de vista. Cada um pensa de uma forma. Por quê? Porque é de acordo com a cultura, o entendimento, o desenvolvimento espiritual de cada um, que eles emitem as suas opiniões. Vamos dar um exemplo. Nós colocamos uma pessoa no segundo andar de um edifício. Colocamos outra no quinto andar e outra no 40º andar, lá no topo. O edifício é alto, tem 40 andares. E aí nós mandamos cada um descrever a paisagem. A paisagem descrita pelo primeiro não vai ser igual à do quinto, do sexto, do sétimo. E a paisagem descrita pelo que está lá no topo, na cobertura, também será diferente. Por quê? Porque eles têm visões diferentes da mesma paisagem. Ora, nós, seres humanos, somos assim também. Se nós lermos algum artigo e dermos a nossa opinião hoje, nós vamos dizer: isso aqui representa isso, 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 isso. E nós mesmos, daqui a 10 anos, lermos o mesmo artigo, nós não vamos ter exatamente a mesma opinião de hoje. E se nós lermos de novo daqui a 40 anos, também vai mudar. Por quê? Porque nós vamos mudando com o tempo. Aprendemos culturas em diversas formas, em livros, revistas, televisões, rádio, todo jeito. Povos que comunicamos, a nossa cultura vai mudando. E o nosso ponto de vista também. Ora, Jesus não está nesse nível. Jesus está muito acima. Ele já atingiu a pureza. Portanto, se ele afirmar alguma coisa de cunho moral, estou falando, agora,
daqui a 10 milhões de anos será a mesma coisa. Ele não vai se equivocar, porque ele é um espírito puro. Ele não vive sujeito às influências do mundo, do tempo, dos amigos. Não, porque ele é puro. Ele tem a influência mais perfeita possível. Então, o que é a verdade? A verdade é Jesus, porque ele é puro. Ele disse assim: eu sou a verdade. Quer dizer, se eu lhes afirmo que o reino dos céus está dentro em vós, sempre vai estar. É uma verdade eterna, tá? E ele não fica dizendo algo hoje para daqui 2, 3 anos, não, agora já é outra conversa, já é diferente. Não. Ele não consegue se equivocar, ele já é puro, tá? Então, tudo aquilo de cunho moral que representa leis da natureza não muda, porque leis da natureza não mudam, são leis eternas. As leis de Deus são eternas, né? Então, isso é a verdade, tá? Por isso que ele diz: eu sou a verdade. Qualquer outro ser, ainda na face da terra, de nosso conhecimento, que pode existir e nós não termos conhecimento, ele não pode emitir uma opinião verdadeira e dizer: eu sou a verdade. Por enquanto, para nós, o único Espírito puro que pode afirmar isso é Jesus. Se outros são puros, como por exemplo Maria, que nós não sabemos se é, mas pode ser, nós não temos ideia. E nem ela iria querer afirmar isso, porque ela vai julgar o seguinte: esta é a função de Jesus. É ele que é o governador do planeta, é ele que tem que ser o dono da verdade. Existe um cargo aqui no planeta Terra, desempenhado por um espírito avançadíssimo e puro também. Esse cargo é o Espírito de Verdade. Quando Jesus, ainda ensinando os seus evangelhos, ele disse: o Espírito da Verdade virá, né, e vos revelará um outro Consolador, tá? O Espírito da Verdade. Quando Kardec começou a receber a doutrina espírita, ele indagou por quê, quem eram, foi pesquisar para ver se estava dentro da lógica, do bom senso, das leis da natureza. Ele não se encheu, se achando importante e dizendo: vamos, vamos, vou ficar famoso, empolgado com aquilo. Não, quero saber de onde vem isso. Eu não vou propagar uma doutrina que não venha das mãos de Deus, certo? Foi bem claro. Aí o Espírito se identificou e disse: eu sou o Espírito de verdade. Para ele ser Espírito de verdade, ele também é um Espírito puro, trabalhando entre nós com permissão de Jesus, cumprindo ordens de Jesus. Por isso ele trouxe a doutrina espírita, tá? Para nós aqui da Terra, e ter confiança em Deus, estudar a doutrina, e ainda disse para nós: pesquisem. Esse Espírito de verdade, ele falava como se fosse o próprio Jesus, tá? Eu não entendo que era Jesus usando um nome, Espírito de verdade, não. Eu entendo que era outro, porque o próprio Jesus diz nos evangelhos: pedirei ao Pai e ele vos enviará um outro Consolador, o Espírito de verdade. Ele deixa bem claro, é um outro Consolador, não é ele o próprio Jesus, tá? Aí recebemos a doutrina. Alertar os espíritos que a doutrina é uma ciência, sempre recebendo conhecimentos novos, pesquisas e mais pesquisas. Portanto, quando a ciência descobrir algo e que o Espiritismo não possa explicar e discordar, fique com a ciência.
porque a ciência vem de Deus, é a alavanca divina. E o Espiritismo também vem de Deus. Mas se quem está pesquisando discordou, é porque ele está com a mente obnublada, né? Não está com a mente bem limpinha. Continue pesquisando, só aceite quando a doutrina espírita, também ciência, compreender a lei universal. Por exemplo, surgiu na época o bebê de proveta. Isso há um bom tempo, já acho que já está fazendo uns 30 anos. O primeiro bebê de proveta, uma inglesa, já deve ter bem uns 30 anos de idade. Naquela época diziam, e agora espiritismo? Calma. Os espíritos explicaram, o espiritismo explicou. É natural isso. Desde o momento que encontraram-se condições propícias para juntar o óvulo, juntar o espermatozoide com o óvulo e formar o ovo, aí é possível um espírito se ligar para nascer. Só que aquela pesquisa é controlada também pelo mundo espiritual e não é qualquer espírito que vai se ligar ali. E aquele ovo vai ser colocado no útero da futura mamãe. Em outros casos, situações estão prevendo já que o desenvolvimento se dê numa proveta grande, mas ainda não chegou a esse nível. Ainda é no útero da futura mamãe, nem que esse útero seja emprestado, que nós chamamos comumente barriga de aluguel, tá? Aí tudo é controlado pela espiritualidade. Ninguém consegue fazer um espírito encarnar num embrião que nós estamos montando em laboratório. Sem permissão de Deus, não. Não há como. E isso o Espiritismo confirma. É ciência avançando. O Espiritismo não é religião, é uma ciência, tá? Tudo ele tem que ter conhecimento exato. Por exemplo, a transplante de órgãos. Como vai tirar o órgão de um, passar para o outro? Esse outro vai ficar com os defeitos ou vícios morais que quem lhe cedeu o coração tinha? Não vai. Ah, não, não. O outro, por exemplo, tinha costume de se embebedar com vodka. Todo dia. Bateu o carro, morreu. Retira o coração dele que está perfeito e coloca numa outra pessoa que está em desespero, aguardando o transplante. O novo coração não vai transferir o vício de bebida alcoólica para o seu receptor. Não, não vai. Os espíritos dizem não vão, não vai por quê? Porque as condições morais estão no espírito principal e não em pedaços de corpo. O que vai ser transplantado são frações, ou seja, o coração, um órgão apenas. E a virtude moral não está no órgão. Portanto, pode transplantar 10 vezes na mesma pessoa, se fosse possível isso. Não tinha como trazer a virtude do outro. Os índios costumam pensar isso. Às vezes chegam até se alimentar do guerreiro abatido para pegar a virtude do guerreiro que foi abatido. Grande equívoco. A parte moral está no nosso espírito. Ela não se transmite aos outros assim, por alimento, por nada. É o espírito que tem que desenvolvê-la, pertence unicamente a ele. Tá? Bem, hoje disse, quando Pilatos disse, sois rei? Aí Jesus disse, sim, tu o dizes, eu sou o rei, mas meu reino não é aqui. Ele não disse onde era, só disse que o reino de Deus era dentro do céu e disse, eu irei para a casa do meu pai preparar moradas. Onde eu estiver, eu quero que estejais também. Depois, quando eu voltar para vos levar comigo, Jesus afirmou isso. Eu vou para o meu Pai e vosso Pai.
deixou bem claro que a vida é lá, no mundo dos espíritos. Nós agora temos a doutrina espírita, ou seja, o espiritismo, e que tem dados e dados explicando isso. Existem dimensões em volta da Terra. Nessas dimensões há moradias para muitos espíritos. Os grosseiros ficam na região grosseira, chamada umbral. Os umbrais, tem vários umbrais. E os mais adiantados vão para regiões onde tem espírito do seu nível. Se for já iluminado, para a região que só tem espírito iluminado, e assim vai indo. Dimensões são moradas na casa do meu Pai, né? Jesus está nos aguardando, a nossa evolução. E o reino de Jesus não é atribuído a ele, como é aqui na Terra, um reino formal. O rei da Inglaterra, o rei do Japão, o rei disso, o rei daquilo. Não, 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 não. Jesus é o rei de mérito, quer dizer. Você não diz assim, o escritor tal, rei da literatura, o cantor tal, rei da música, o jogador tal, rei do futebol? Pois é. Foi nesse sentido que foi atribuído que Jesus era rei. O rei da verdade, o rei do amor. Ninguém melhor que um espírito desse para vir nos orientar, tá? Meu reino não é deste mundo. Agora, existem pessoas que estão no reinado do mundo, como, por exemplo, a mensagem que se encontra no capítulo 2 de uma rainha da França. Ela diz, eu era rainha na França, me julgava importante. De repente, chegou o dia da minha morte. Que decepção! Do lado de cá eu era pequenininha, eu não tinha amor, não tinha nada de bom em mim. Aqueles que me serviam, que obedeciam minhas ordens, até com rigor, eram espíritos muito mais adiantados que eu, a quem eu deveria pedir alguma coisa, pedir socorro a eles. Que vergonha! Deve ser vergonhoso mesmo. Você aqui com tantos empregados, grosseiro que era naquela época, fulano vem aqui, ciclano faça isso, aquela voz dura com o empregado. Agora não. Agora nós sabemos que isso não cabe mais, nós temos que tratar o empregado com respeito, exigir dele, mas com respeito, né? E esses empregados tratados com dureza, de repente nós morremos, e quando eu chego lá, eu sou o menor de todos. Aí o empregado olha eu assim, vai ficar até com sentimento de pena de mim. Vai me atender, porque ele tem amor e eu ainda não tenho. Então esse espírito diz, eu era rainha na França, estou envergonhada. Façam, meus irmãos, a construção do céu em vocês. Naquela parábola que Jesus conta, que o homem, para participar da festa de Deus, tinha de ter a túnica. Esta túnica é o amor, é a luz que você constrói. Aí, construa essa túnica para vocês chegarem aqui mais felizes do que eu. Por favor, não percam tempo como eu, não entrem em desespero como eu por ter me perdido na vaidade. A vaidade, destrói a nossa vida, tá? Vida futura. Viver pensando ligado na vida futura ou viver ligado ao mundo presente? Bem, nós precisamos estar ligados aos nossos interesses materiais, porque temos que ganhar dinheiro, criar família, manter a nossa vida aqui na Terra, tudo bem, mas não podemos nos descuidar da existência da vida espiritual. Muitos dizem assim, eu não sei se estou vivo amanhã, então vou gastar tudo hoje, viver o hoje, o prazer hoje. No fundo, ele está arrumando justificativa para entrar em orgia, gastar em tolice. E não pode ser assim. O ser humano não pode ser irresponsável na hora de gastar os seus recursos.
amealhados com dificuldade. Não. O ser humano tem que viver o dia de hoje, desfrutar o dia de hoje, a família, os amigos, um pouquinho de uma parte do seu dinheiro, viver bem, de consciência tranquila, mas pensando no amanhã. O amanhã vai vir. E quando ele chegar, como eu estou, mas eu não estou me referindo ao amanhã da terra, e sim ao amanhã espiritual, a vida futura, a vida espiritual. Daqui a um tempinho eu sei que vamos todos nós, porque não existe exceção, sair do corpo carnal com o fenômeno da nossa morte. E aí, para onde iremos? Iremos para as moradas espirituais. Chegando lá, que bagagem levarei para lá? Nenhuma, porque sou grosseiro, estúpido, comelão, vivo atrás de sensualidade, abuso dos outros, sou debochado, preguiçoso. Eu não levo nada de bom para o lado de lá. Chego lá, fico aguardando decisões dos outros, sempre na dependência, porque eu não construí o amor dentro de mim. Então eu aqui na Terra tenho que viver bem no meu dia a dia, viver o hoje bem vivido, mas sem perder a visão da vida futura. Investindo na caridade, na nossa transformação moral. Quando vier alguma confusão contra nós, saia de fininho, peça desculpa, resolva, mas não enfrente, arrume confusão sem necessidade. Se não tiver jeito, entre na justiça, peça seus direitos. Deus não impediu defesa de ninguém, nem você buscar os seus direitos na justiça. Não. Até para o teu inimigo mesmo, você diz, olha, eu não tenho mais nada contra você, já te perdoei, não tenho ódio contra ninguém, mas vou ter que executar você na justiça, porque eu quero o que é meu e você não quer devolver. Pronto, entra na justiça. Se ele ficar com ódio de você, problema dele. Você não está prejudicando ele, você não está fazendo contra a pessoa dele, e sim contra as más atitudes dele que tiraram os seus direitos. Então, saiba viver, tá? Viva uma vida digna, com amor. Todas as vezes que tiver chance de praticar a caridade, pratique para ajudar o seu irmão. Isso é a construção do reino dentro de nós. Um homem que pensa na vida futura, ele gosta dos bens dele, mas ele não se apega. Ele não fica desesperado, meu carro, meu carro. Eu conheço um aqui que lava o carro dele com escova de dente. De tamanho é o exagero para cuidar daquele carro. Ele não cuida tanto da esposa, que ele deveria estar amando, os filhos, que deveria estar em primeiro lugar junto com a esposa, que é a família, que dá sustentação para ele. Ora, quase que os abandona e o carro em primeiro lugar. Tudo, o dinheiro, o carro. Que isso? Porque ele ama a vida material. Ele é vaidoso demais. Isso é muito ruim, tá? Nós devemos cuidar do que é nosso aqui, mas, em primeiro lugar, eu já orei, eu já perdoei, eu já limpei meu coração, eu já fiz caridade, não fiz, eu já fui ao centro espírita a fazer o bem, me integrar com aquelas pessoas que mostram a vida, a continuação da vida, ver mensagens dos espíritos incentivando a prática do bem. Eu estou investindo na minha alma, que na verdade, quando sair do corpo, não vai mais ser alma. É alma enquanto está no meu corpo. Saiu do corpo, nós chamamos de espírito. No meu espírito, tá? E lá no mundo espiritual é o que o meu espírito tiver levado para lá em virtudes é que vai me provocar a minha felicidade, tá? Pense então na vida futura. O homem que vive com a vida ligada à vida futura, se acontecer uma catástrofe, dele perder o carro, perder a casa, coisa assim, ele fica triste porque é natural.
mas ele vai à luta. Não entre em desespero. Ai, eu quero me matar. Ai, eu estou em depressão. Ei, que isso? Você é um homem ou é um rato? Ou é um saco de batata? Para com isso, rapaz. É o primeiro revés que você vê na vida? Todo mundo passa por reveses. Isso é assim mesmo. Vai ganhar outro carro, vai ganhar outra casa. Ah, mas eu perdi a minha mulher e 3 filhos de uma vez. Infelizmente ocorreu um grave acidente, né? Ocorreu, se ocorreu, deixa passar, se assenta, ore bastante, porque agora é hora de oração. Em sua volta tem milhões de espíritos adiantados querendo te ajudar. Mas você não ora? Ore muito. Aí você vai se acalmar. Daí um bom tempo que você achar que já está em condições, arrume outra esposa, faça outra família. E vai se fazer. Aquela não volta mais naqueles corpos. Já se foram. Então, não é motivo de depressão. Nunca reclame, você nunca entrará em depressão. Nunca coloque os dissabores da vida em primeiro lugar e fique repetindo ele o dia inteiro. Ai, me fizeram isso de mal. Ai, me fizeram isso de mal. Ai, eu perdi o emprego. Ai, a minha vida está ruim. Ai, ninguém é grato comigo. Ei, não fique cobrando virtude dos outros. Senão você entra em depressão. Não faça isso. Seja sempre alegre. Entenda que a vida é cheia de broncas, de confusões. Procure objetivos difíceis. Não fique querendo que tudo caia no seu colo, porque não tem valor nenhum. A vida é difícil, quanto mais difícil, melhor. Eu me lembro que quando eu era jovem, morava no interior, vivia descalço, porque o nosso dinheiro não dava nem para comprar sandália. A gente aproveitava as sandálias velhas de algum visitante, quem mudava ou ganhava de alguém, ou fazia sandália de coisas do campo. E aí, conversando, eu disse, eu vou sair desta vida. Vou para a capital e vou estudar um curso superior. Aí todo mundo, é difícil, porque... Ei, o difícil não existe para um homem determinado, tá? Eu vou estudar medicina. O quê? Quem que vai pagar seus estudos? É mais difícil que tem. Eu gosto do que é difícil. Não gosto de coisa fácil. Todos eles fizeram outros cursos. Aqueles simples, que ganham um salário mínimo, um e pouco, coisa assim. Por quê? Com medo do difícil. Ora, eu tenho que enfrentar o difícil. Se o difícil tiver 10 dentes de dragão, é ele mesmo que eu vou enfrentar, tá? Não tem esse negócio, viu? A vida é assim. Nós temos que enfrentar tudo que for preciso. Eu já falei da realeza de Jesus, né? Que Jesus não se intitula rei. Não, isso é um rei de mérito, um rei simbólico, como o rei da música, está bem explicada a realeza de Jesus. Já expliquei o ponto de vista, porque uma criança tem um grupo de brinquedos. O mundo dela é ali, ela é criança. Se você tira o brinquedo mais bonito dela, ela vai entrar em desespero, porque ela não vê nada além daquilo. Um homem instruído, que conhece o Espiritismo e que pensa na vida espiritual, não pode entrar em desespero porque eles tiraram o seu brinquedo, por exemplo, o seu carro. Vá atrás. Fique triste um pouco porque você tem direito, tá? Mas não exagerado. Quer dar uma choradinha porque perdeu um ente querido? Chore. Chorar é bom, mas não pode chorar demais. E nenhum choro com queixas contra Deus, tá? É o desequilíbrio emocional daquele momento. Passou, passou. Também já falei aos senhores da realeza terrestre, que é uma francesa, uma rainha da França, e que pede a todos nós que amemos o próximo, esqueçamos de ficar apegado ao mundo material, tá? O capítulo 2 diz, meu reino não é deste mundo, querendo dizer, o reino de todos nós não é deste mundo. Tudo isso aqui passa. Então vamos investir no reino espiritual que fica lá, do lado de lá.
E com o passar de muitas encarnações, nós vamos chegar lá. Um dia, todos nós seremos espíritos lindos, bonitos e muito brilhosos, cheios de amor. Vou mandar um beijo para seus corações.